Grande dia, galera. Grande dia para o Brasil e para a Venezuela. Um dia muito ruim para a esquerda no mundo todo. A esquerda brasileira está apavorada. Os Estados Unidos fizeram uma grande operação essa madrugada, bombardearam vários quartéis militares venezuelanos ali na região de Caracas, La Catita e vários outros lugares por ali. E uma força especial Delta capturou o Maduro lá na Venezuela. Capturou ele e levou para os Estados Unidos para ser julgado em tribunais americanos. O Maduro e a mulher dele estão vivos nos Estados Unidos sob custódia dos americanos, tá? Tá circulando uma foto dele capturado, mas a gente não sabe se aquela foto não é inteligência artificial. Por enquanto, não temos a confirmação ainda disso, né? Mas que a Venezuela foi bombardeada essa noite e o Maduro foi capturado e já está fora da Venezuela, isso já aconteceu. Eu fiz uma live hoje mais cedo lá no canal Mundo em Revolução. Eu vou fazer hoje mais tarde um vídeo mais detalhado lá no canal Mundo em Revolução sobre tudo isso que está acontecendo, mas vamos falar aqui porque é uma coisa muito importante. É importante para a Venezuela, é importante para a América Latina e é muito importante para o Brasil. Isso daqui foi um tapa na cara do Lula, meu amigo. O pessoal que estava falando, não, porque enquanto não tiver um porta-aviões no Lago Paranoá, nada muda. Não interessa o Trump criticar a gente, porque enquanto não tiver um porta-aviões no Lago Paranoá, não muda nada, né? Pois é, agora a gente está vendo aí o que pode acontecer se realmente pintar um porta-aviões no Lago Paranoá, né? Maduro não teve nem chance, meu amigo. O regime dele dissolveu. A vice-presidente fugiu para a Rússia. Quem está na Venezuela ainda é o Diosdado Cabello. Não se sabe se ele está do lado dos americanos, o que ele vai fazer, porque a verdade é que ele não tem controle sobre o governo. Ninguém sabe quem está governando a Venezuela. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter, é um viking, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Os Estados Unidos fizeram nessa madrugada, começou por volta da 1h da madrugada, horário lá da Venezuela, 2 da madrugada aqui no Brasil, começou um grande ataque contra várias instalações ali na Venezuela. Então a gente tem algumas imagens aqui, ó, de helicóptero americano atingindo ali alguma base lá ali na Venezuela, e tem mais imagens, tem um monte de imagem aqui, um monte de imagem de coisas sendo atacadas lá na Venezuela, mas assim, não foram alvos civis, tá? O que foi atacado foi alvos militares, foram quartéis fortes, foram instalações militares lá na Venezuela, né? Aqui, ó, o cara guiando aqui, mostrando um ataque aqui, a coisa pegando fogo aqui, explodindo. Certamente ele está do lado aqui de uma zona militar que está sendo atacada nesse momento, né? Naquele momento aqui, ó. Indicações preliminares, o ataque atingiu o porto de Caracas, na Venezuela, não teria atingido o aeroporto La Maquetia, tá? Que é o principal aeroporto de Caracas. O aeroporto La Carlota, que fica em Caracas mesmo, é tipo em Belo Horizonte, você conhece, que tem a Pampulha, que é um aeroporto pequenininho que fica dentro da cidade, e tem o Confins, que é mais longe, é o que usam de verdade, né? Então, o La Carlota, que é a Pampulha lá de Caracas, foi destruído porque ele era usado para defesas antiaéreas russas, foram todas destruídas. Mas La Maquetia continua funcionando, provavelmente para dar justamente apoio logístico para os americanos por lá, né? Aqui, ó, parece que tinha um grupo que estava acampando num parque nacional lá perto de Caracas e gravou as explosões aqui, ó. Dá para ver as explosões todas aqui acontecendo em vários pontos de Caracas essa madrugada. Realmente um show isso daí, né? E muita gente comemorando lá na Venezuela, é lógico, né? O ditador caindo, né? Imagina quando fizerem com Lula aqui no Brasil. Eu vou estar comemorando, meu amigo. Nossa senhora, comemorar e muito, né? O pessoal brincando que a defesa antiaérea russa funcionou maravilhas em Caracas, né? Isso aqui claramente é explosão secundária. A Venezuela tinha alguns sistemas de defesa antiaéreo russos, que são sistemas que todo mundo está vendo que são uma porcaria. A Rússia tinha uma indústria bélica muito forte, ela se vendia como um grande produtor de armas, né? Com base na lenda de que era a segunda potência depois dos Estados Unidos, mas agora com a guerra da Ucrânia e agora com esse ataque americano em Caracas também, o que a gente está vendo é que não tem força nenhuma no final das contas, tá? Não tem nenhuma chance isso daqui, né? Foi totalmente destruído ali. Olha só, os principais pontos que foram atingidos na região de Caracas foi o porto de Lagoaíra, no estado de Miranda. Então repara que aqui foi destruído o porto, aqui é o aeroporto principal, tá vendo? La Maquetia não foi atingido. Agora, o aeroporto de Carlota, que fica aqui, foi atingido, a base aérea lá, Carlota, em Caracas.
O Forte Tiana, esse forte aqui, é uma instalação militar muito grande que tem aqui, é onde supostamente seria a instalação militar responsável por proteger o Maduro. Olha que coisa, não protegeram não, amigo. Foram totalmente destruídos. E também foi destruída uma antena no vulcão, foi destruída aqui também o número 4, né? Uma antena de transmissão, né? Aqui, ó, isso aqui é Forte Tiuna. Forte Tiuna, como eu falei, é essa base militar que tem aqui, que deveria ser responsável pela proteção do Maduro e foi a mais atingida, tá? Forte Tiuna foi atingido muito, muito sério aqui, tudo explosão em Forte Tiuna. Aqui, ó, é um vídeo recebido numa das contas aqui do pessoal. A pessoa se identifica como sargento-major de segunda das fãs, deve ser um segundo sargento, né? E relata que o que aconteceu em Forte Tiuna. Digo testemunho não verificado. Ele disse estar saindo da zona de matança e se salvou quem conseguiu se salvar. As grandes unidades do Forte Tiuna foram todas atacadas, ou seja, o cara tá chorando aqui. Eu consigo perceber, ver exatamente isso acontecendo aqui no Brasil também. Vamos ouvir o cara chorando um pouquinho aqui. Sargento mayor de segunda de la Fuerza Armada Nacional, compañero ya también es sargento mayor, compañero ya también es sargento primero. Venimos caminando de allá, echándole bola, montando en el carro, llegando, saliendo de la zona de matanza, como nosotros la llamamos. 11 helicópteros aterrizaron en Fuerte Tiuna, de todo tipo. O sea, ahí no fue bombardeo, drones, pum, pam, coñazo, para allá, para acá. Bueno, el que pudo salvarse, se salvó y el que no... Você viu que ele falou aqui que pousaram helicópteros em Forte Tiuna, né? Os helicópteros pousaram lá e talvez o Maduro tenha sido extraído exatamente por Forte Tiuna. Como eu falei para vocês, Forte Tiuna era a guarnição militar da Venezuela encarregada de proteger o Maduro. Talvez ele estivesse lá dentro, talvez, a gente não sabe, né? Então, e todo mundo fugiu de lá, não teve essa. Aqui o pessoal brincando aqui, ó. Os que iam salvar o Maduro de Forte Tiuna, aqui, ó. Um engarrafamento de madrugada, 2 horas da manhã, engarrafamento em Caracas, o pessoal fugindo de Forte Tiuna. Os milicos meteram o pé, cara. Eu não vou criticar eles, não, cara. A mesma coisa aconteceria aqui no Brasil, e eu não ia criticar os militares aqui no Brasil, não. A diferença de poderio militar é muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Não tem nenhuma chance entre Venezuela e Estados Unidos. Não tem nenhuma chance, né? Muita gente falando que não, porque se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, vai ser um novo Vietnã e coisa e tal. Não, meu amigo, a índole do povo latino-americano não é essa. A índole, não vai ter Vietnã aqui na América Latina, não. Lamento muito informar vocês, meu amigo. É muito rápido a coisa. Destruiu, todo mundo pegou Maduro, a Cília fugiu, a Delcy Rodrigues, a vice-presidente, fugiu para a Rússia. Já acabou o regime já, não tem mais nada, né? Então tá aqui, os militares queriam salvar o Maduro, todo mundo fugindo. Salve-se quem puder, meu amigo. Eu quero salvar o meu, né? O Maduro que se vire. Aqui, ó, em La Carlota, que é onde ficavam as defesas antiaéreas da Venezuela, as defesas russas, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é um Buk M2 aqui. É um Buk M2, uma defesa antiaérea russa, e totalmente destruído, ou seja, os Estados Unidos fez um bombardeio ali em La Carlota para destruir a defesa antiaérea, depois chegou com um helicóptero e destruiu completamente a base militar ali do Forte Tiuna, uma operação com muito sucesso, né? Não teve nem chance para a Venezuela. Aqui, ó, segundo um balanço confirmado pelo Petro, La Carlota inabilitado e bombardeado, Quartel da Montanha em Catita do Mar inabilitado e bombardeado, o Palácio Federal Legislativo bombardeado, Forte Tiuna bombardeado, aeroporto em El Halito atacado, base dos F-16 também bombardeada. A Venezuela tem alguns F-16, tá? Da época que ela era aliada com os Estados Unidos, também foram desabilitados. Aeroporto privado de Caracas bombardeado, plano de defesa em Miraflores ativado, não sei o que lá, mas não deu nem tempo. Já tiraram o Maduro, já extraíram o Maduro de lá, né? Aqui tem algumas imagens mostrando firmes da NASA, mostrando que, de fato, um monte de coisa atingida aqui lá na Venezuela. E já foi dada a notícia de que o Maduro foi capturado pela Força Delta. O Maduro e a mulher dele, a Cília, né? A Cília Flores, foram pegos de madrugada e levados para os Estados Unidos, extraídos para os Estados Unidos, né? Essa foto aqui está circulando, mas vocês sabem, a gente está na era da informação da inteligência artificial, então isso daqui pode ser uma imagem feita por inteligência artificial. O Maduro está muito limpinho, muito bonitinho aqui, então das duas uma, ou é inteligência artificial, ou então isso daí foi uma extração combinada, tá? Porque pode ser isso também, pode ser que tenha sido combinado. Veja, o Maduro, ele estava numa posição que ele não podia se entregar. Se ele se entregasse, os próprios militares cubanos matavam ele. Lembra que a gente falou isso? Os militares russos e cubanos que estão lá na Venezuela matariam o Maduro se ele se entregasse para os Estados Unidos. Então isso pode ter sido combinado com os Estados Unidos. Se essa foto aqui for real,
eu diria que a chance é grande. Agora, o mais provável é que isso aqui é inteligência artificial, não foi gerado por nada. Mas ele foi capturado, tá? O Maduro foi capturado. O Saab, que é um dos ministros do Maduro, disse que teve vítimas mortais no bombardeio americano em Caracas. Com certeza. Ué, mas milico é milico, meu amigo. Tá aí para isso mesmo. A guerra pressupõe esse tipo de coisa. Quem mandou ficar lambendo a piroca do Maduro? Ficaram lambendo a piroca do Maduro tempo demais, morreram. É assim que acontece mesmo. Parabéns. Aqui, ó, o narcoterrorista Diosdado Cabello, número 2 do regime, foi para as ruas de Caracas para pedir calma à população, falando para a população ser paciente, que apesar do Maduro ter sido removido e preso, né? Então ele está tentando manter a normalidade, mas dá para perceber que o cara tá meio tremendo aqui, olha só. Terrorista que nos atacou cobardemente. Que nadie le facilite as coisas. Não é a primeira luta, não é a primeira batalha que contra este povo han emprendido algunos. Dá para ver que o cara tá nervoso, né? E deu para notar aqui ó, que a escolta da Guarda Nacional, o torturador emblemático do regime, ou seja, quem está aqui do lado dele, nessa imagem, são as piores figuras do regime. É o pessoal que viu que não tem saída. O regime já caiu, tá? Como eu falei, o Maduro já foi capturado e a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, fugiu para a Rússia, tá? E aqui, ó, todo mundo com colete antibalas, ou seja, não estão confiando em ninguém. Repara que eles estão em Caracas, em tese, no lugar mais seguro possível, com um monte de gente armada do lado dele e todo mundo com colete à prova de balas. Tá todo mundo no cagaço, né? E os americanos já falaram, olha só, já acabou, Diosdado, já acabou, esquece. O governo já dissolveu completamente na Venezuela. Esse grupinho, que é o grupinho o núcleo duro do Maduro, ficou isolado lá. Mas ninguém vai obedecer esses caras. Quem é maluco de obedecer esses caras já sabe que não tem futuro isso daqui, né? Aqui, ó. Delcy Rodrigues se encontra em Moscou. A gente teve a informação aqui, eu acho que a gente vai falar isso aqui ainda mais sobre o voo da Delcy Rodrigues para Moscou. Tá aqui, ó. O voo IV 3535 saiu em direção a Moscou, já pousou em Moscou e justamente é o voo que estava com a Delcy Rodrigues. Ela fugiu da Venezuela para Moscou. A Delcy Rodrigues é a vice-presidente. Com isso, não tem ninguém para assumir o governo de Caracas nesse momento. O governo de Caracas simplesmente acabou, né? A previsão agora é que seja feita a transição para o governo legítimo da Venezuela, o governo da Maria Corina Machado. Isso ainda não aconteceu. Veja, em princípio, o presidente legítimo é o Edmundo Gonzalez, tá? O Edmundo Gonzalez é quem ganhou a eleição em 2024, ele deve assumir, mas eu acredito que devido à situação toda, o mais provável é que ele assuma o poder, coloque a Maria Corina Machado como vice dele e imediatamente renuncie para a Maria Corina Machado assumir o governo. Seria uma coisa muito importante para dar legitimidade ao governo da Venezuela. Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas é uma possibilidade que ele tem. Ele assume como presidente eleito, nomeia ela como vice, faz uma declaração lá, dizendo que pô, na importância, não sei o que lá, e renuncia em seguida, e daí a Maria Corina Machado, como vice dele, assume a presidência, né? E o deputado Jiménez, lá dos Estados Unidos, já deixou claro aqui, ó, aqueles que tentarem impedir a transição democrática na Venezuela enfrentarão as piores consequências piores do que o Nicolás Maduro e a Cília Flores. O povo venezuelano elegeu Edmundo e Maria Corina Machado. É hora de fazer valer o resultado e optar por uma Venezuela livre a todos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que a essa altura, esse núcleozinho do Diosdado Cabello aqui não consegue fazer mais muita coisa. É o pessoal que sabe, esse pessoal não tem salvação, porque eles sabem que eles vão para cadeia, não tem alternativa. Agora, o resto das Forças Armadas todas acha é melhor ir para o novo regime, porque insistir nesse povo aqui só vai piorar a situação deles, né? Bom, o Trump publicou aqui ó, que os Estados Unidos da América, com sucesso, fez um ataque grande contra a Venezuela e seu líder. Ô Trump, você errou, cara. O Maduro não é líder da Venezuela, não. O Maduro é o líder do Cartel dos Soles, né? O presidente Maduro que foi junto com a sua esposa, capturados e tirados do país. Alguns estão dizendo que eles estão em Guantánamo Bay. Olha que coisa curiosa, estão em Cuba, mas da base americana que tem em Cuba, né? Essa operação foi feita em conjunto com a polícia americana. Detalhes se seguirão. Haverá uma conferência hoje às 11 horas da manhã em Mar-a-Lago. 11 horas da manhã quer dizer 1 hora da tarde aqui no horário de Brasília. Obrigado por sua atenção nesse assunto, presidente Trump, né? Então vai ter mais informações agora a 1 hora da tarde, né? Aqui, ó, Maduro foi capturado pela Força Delta. A Força Delta é uma força de elite do exército americano para esse tipo de captura, né? E
Mike Lee, que é deputado lá americano, também é senador, se não me engano, ele falou com o secretário Rubio, informou que o Maduro foi preso pelos Estados Unidos e vai enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos. A ação feita hoje foi para proteger e defender aqueles que fizeram a prisão. Ou seja, o que os Estados Unidos fizeram essa noite foi cumprir um mandado de prisão. O ataque que teve não foi uma operação militar, foi uma operação policial para garantir o cumprimento de um mandado de prisão contra o Maduro. Por que isso é importante? Porque para fazer um ataque militar, os Estados Unidos precisam de licença do Congresso. Para fazer operação policial, não precisa. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Bom, e essa notícia é uma notícia ótima para o povo da Venezuela, mas é uma notícia boa para o Brasil também. O Lula está desesperado. O fraldão geriátrico dele encheu, meu amigo. O cara cagou nas calças até não querer mais. Vazou o fraldão geriátrico. Diz que a Janja teve um trabalho danado para trocar o fraldão geriátrico do Lula lá. Aqui, ó. Lula fará reunião de emergência após ataque dos Estados Unidos na Venezuela. Lembra? Não apenas o Maduro foi capturado, como foi capturado vivo. E talvez seja muito interessante para o Maduro fazer uma delação premiada e expor todo o problema. Ih, rapaz, os irmãos Batista devem estar... Ih, caralho, o Joesley Batista. Imagina como é que tá o Joesley Batista agora, meu amigo. Cagando de medo, cara. Putz grila. Por quê, né? Porque a gente sabe que tem um rolo ali, né? Entre Lula, Maduro, irmãos Batista e coisa e tal. O Trump não gosta muito dos irmãos Batista não, porque eles aumentaram o preço da carne nos Estados Unidos. Maduro vai cantar igual um canarinho, meu amigo. Vai ser lindo de ver isso daí, né? Então, e o pessoal no Brasil está preocupado. Já condenaram, dizem, ai, que absurdo. O pessoal da esquerda, olha só os jornais da esquerda, o absurdo que está aqui. O governo Lula convoca reunião de emergência após ataques. Itamaraty condena ataque dos Estados Unidos e manifesta solidariedade. Vai lá, Mauro Vieira, vai lá defender o Maduro, vai lá para a Venezuela defender ele. Ataques dos Estados Unidos à Venezuela matam civis, autoridades e militares. Ué, meu amigo, chama guerra, cara, é isso daí mesmo, pô. Funciona assim, ó. Fascismo trumpista ataca a América Latina e o mundo, não sei o que lá. O pessoal tá apavorado. Sim, isso vai ter consequências aqui no Brasil, consequências sérias. Primeiro, Lula, você estava pensando em fazer um golpe mesmo esse ano aqui no Brasil, e ele estava pensando em fazer um golpe aqui no Brasil esse ano, porque ele sabe que vai perder a eleição, ficou mais difícil ele fazer golpe aqui esse ano no Brasil, né? O Alexandre de Moraes, que gostava de brincar, que, ai não, eu só vou ficar com medo quando o Trump botar um porta-aviões do Lago Paranoá e não sei o que lá. Aí, ô Moraes, aí, ó, pode ser que ele bote, cara, pode ser que bote e funciona, tá? Não ache que o exército brasileiro vai te defender desse jeito, não, simplesmente que não tem como. O exército brasileiro, tal como o exército venezuelano, não tem nem para começar, não dá nem para começar a briga. E mas porque o Vietnã vai ser um novo Vietnã. Meu amigo, o Vietnã é diferente, cara. O Vietnã tinha o apoio da China, tinha o apoio da Rússia, tinha o apoio de um monte de gente lá. É do lado ali da coisa, né? E é um povo que é mais brigador mesmo, tá acostumado a brigar, tá acostumado com guerra. O nosso povo é pacífico pra caralho. Para o bem ou para o mal, o nosso povo é um povo pacífico, né? Ou seja, no momento que o Trump fizer um negócio desse aqui, meu amigo, vai entregar tudo, vai entregar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli. Deve estar todo mundo preocupado com essa situação aqui, porque até aqui estava todo mundo achando que o Trump ia dar taco. Eu confesso para vocês que até eu cheguei a pensar que ia dar taco do Trump. Tenho que pedir minhas desculpas ao Trump. Parabéns, Trump, você fez uma coisa que parece que é macho, né? Fingiu que é macho verdadeiramente hoje. Agora não tem mais taco, meu amigo. A coisa está funcionando aqui na América Latina. Lindo de ver. Vai ter efeitos aqui no Brasil sérios esse ataque à Venezuela. E vamos ver como é que continua lá a situação, né? Se realmente o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado fazem a transição e tomam o poder na Venezuela. Vamos ver o que acontece a partir daqui. Evidentemente, vou fazer mais notícias sobre isso ao longo do dia, assim que a gente tiver novidade. E entro ao vivo lá no canal Mundo em Revolução, que é onde eu estou cobrindo essa questão da Venezuela, caso tenha alguma novidade ao longo do dia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.